Você tem um Advance Parole, aquela autorização de viagem, então cuidado que uma nova decisão do BIA muda uma regra de 14 anos. Então se você tem DACA, TPS, está em ajustamento de status, está pensando em viajar para fora dos Estados Unidos utilizando esse Advance Parole, preste muita atenção nesse vídeo, porque no dia de hoje, 13 de agosto de 2026, o Board of Immigration Appeals, o BIA, publicou uma decisão muito importante, né, muito importante mesmo, sobre esse Advance Parole. E o nome do caso em questão é Matter of Del Carmen Lara. E essa decisão ela derruba um precedente que vinha sendo utilizado há aproximadamente 14 anos, desde 2012. Mas atenção, porque isso não significa que o Advance Parole acabou. E também não significa que todas as pessoas que viajarem com Advance Parole, com essa autorização de viagem, terão automaticamente aquele banimento, aquele castigo de 3 ou 10 anos. Então eu vou explicar aqui exatamente o que mudou, né? O que aconteceu aqui nessa decisão? Desde 2012 existia uma decisão chamada Matter of Arabali and Yarabelli, que basicamente o BIA naquela decisão havia entendido que uma pessoa que saísse temporariamente dos Estados Unidos com uma autorização de viagem, com esse Advance Parole, não fazia uma saída propriamente dita, não realizava um departure dos Estados Unidos para determinados efeitos da lei de imigração, principalmente para a lei do banimento. Isso era extremamente importante para pessoas que já haviam acumulado período de presença ilegal nos Estados Unidos, né? Aquele unlawful presence. Por quê? Porque a lei de imigração prevê que determinadas situações têm determinados castigos de quando uma pessoa acumula, né, um tempo de presença legal nos Estados Unidos e depois sai dos Estados Unidos. Tá? Então, a pessoa que acumulou o tempo de presença legal aqui e faz uma saída dos Estados Unidos. Por exemplo, uma pessoa que acumulou 1 ano ou mais de unlawful presence, presença legal nos Estados Unidos, e depois sai do país, a pessoa pode ficar sujeita ao chamado barramento, banimento de 10 anos, porque acumulou mais do que 1 ano de presença legal e saiu. Durante anos, esse precedente do Arabali permitia argumentar que uma viagem autorizada com Advance Parole não era considerada uma saída para fins desse dispositivo da lei. A pessoa fisicamente saía dos Estados Unidos. Para a lei do banimento, isso não significava uma saída. Mas isso mudou no dia de hoje. Mas o que foi que o BIA decidiu? No caso Matter of Del Carmen Lara, o BIA disse expressamente que uma saída dos Estados Unidos, utilizando essa autorização de viagem, o Advance Parole, é uma saída para fins dos dispositivos do INA 212A9B e 2. E o BIA foi ainda mais longe. Ele revoga expressamente ali no texto da lei, no texto da decisão, Matter of Arabali e Yarabelli. Traduzindo isso para uma linguagem simples, a partir dessa nova decisão, uma pessoa não deve mais assumir que, olha, eu tenho uma Advance Parole, tenho essa autorização de viagem, então eu posso simplesmente sair dos Estados Unidos sem me preocupar com o castigo de unlawful presence, né, dessa banimento de 3 ou 10 anos. E essa conclusão que essa pessoa chegar pode estar errada, né? Isso significa que quem viajar com Advance Parole vai ter esse castigo automático de 10 anos? Claro que não, né? E essa é provavelmente a parte mais importante deste vídeo. O Advance Parole, ele por si só, ele não cria automaticamente um castigo de 10 anos. Você fazer uma viagem com o Advance Parole, não é que você vai tomar um castigo. Para saber se essa nova decisão representa um problema para um caso específico, para uma pessoa específica, precisa fazer uma análise, né, um timeline, aí, o histórico imigratório dessa pessoa, uma linha do tempo, para saber exatamente aí se vai ter castigo ou não, principalmente se ela acumulou esse período de presença ilegal antes de sair dos Estados Unidos. E se essa pessoa acumulou o período de presença ilegal, quanto tempo foi que ela acumulou? Quantos dias ela acumulou o tempo de presença ilegal? Porque essa análise é fundamental. Então a gente não pode simplesmente dizer que quem tem DACA, ou TPS, ou ajustamento de status, não pode mais viajar, né? Não é o caso. Tem que analisar caso a caso ali. Não significa dizer também que o Advance Parole acabou, né? Nenhuma dessas conclusões aí explica corretamente
o que o BIA decidiu nesse caso aí do Matter of Del Carmen Lara. Vamos analisar o seguinte exemplo aí. Imagina uma pessoa que entrou nos Estados Unidos muitos anos atrás e ela vai e acumula mais do que um ano de unlawful presence, de presença ilegal nos Estados Unidos. Depois disso, ela recebe um DACA, ou da entrada com um ajustamento de status, e por causa disso ela consegue aquela autorização de viagem, aquele advance parole. E agora ela pretende fazer uma viagem para fora dos Estados Unidos utilizando esse advance parole. Né? Antes dessa nova decisão de hoje, o Matter of Arabali era extremamente importante porque blindava essa pessoa e porque permitia sustentar que aquela viagem para fora dos Estados Unidos ela não significava que ela é uma saída, um departure, né? E não iria acionar o período aí, o banimento, né, de 3 ou 10 anos. Agora a gente não pode mais depender dessa regra para fazer uma viagem para fora dos Estados Unidos. Por isso, a análise precisa acontecer antes de uma pessoa sair dos Estados Unidos. Vai sair dos Estados Unidos? Vamos avaliar a sua situação. Tá? Mas e quem já viajou no passado utilizando o advance parole? E aqui temos uma parte extremamente importante dessa decisão de hoje do BIA, porque o Board of Immigration Appeals determinou que essa nova regra será aplicada prospectively, ou seja, daqui para frente apenas, não vai retroagir. Ou seja, o próprio Board aí reconheceu que estava mudando um precedente antigo que já existia há muitos anos e que pessoas já haviam tomado decisões confiando nessa interpretação da regra anterior de 2012. Inclusive, a mulher envolvida nesse caso, que foi decidido hoje, ela havia viajado utilizando o advance parole e retornado aos Estados Unidos em 1º de janeiro de 2024. E o BIA afirmou que, por estar aplicando uma nova regra daqui para frente, ele não iria decidir que aquela viagem de 2024 constituía uma saída que a tornaria inadmissível. Isso é extremamente importante. Mas também exige cuidado, porque a decisão fala em aplicação daqui para frente, por isso não significa que devemos criar uma regra universal para todas as situações possíveis, sem analisar os fatos de cada caso. É importantíssimo fazer uma análise de cada caso individualmente, ver aí o timeline, o histórico imigratório dessa pessoa nos Estados Unidos, antes de tomar qualquer decisão. E quem está fora dos Estados Unidos agora? Essa é uma situação que merece uma atenção imediata. Imagine a situação de alguém que recebeu o advance parole, saiu nos Estados Unidos, já está fora dos Estados Unidos e saiu antes dessa publicação da decisão do BIA e ainda está no exterior. E agora essa pessoa pretende retornar para os Estados Unidos depois dessa publicação da decisão do Matter of Del Carmen Lara. Essa situação específica precisa ser analisada cuidadosamente com o seu advogado. Não é prudente simplesmente presumir o resultado aí nessas situações, principalmente se essa pessoa já tiver acumulado, né, tempo de presença ilegal anteriormente, antes dessa saída dos Estados Unidos. Então, a decisão deste caso publicado hoje no Matter of Del Carmen Lara diz que, olha, essa decisão se aplica de agora em diante, ou seja, quem já utilizou o advance parole no passado e já retornou para os Estados Unidos, mesmo tendo acumulado tempo de presença legal, não teria engatilhado aí a lei do banimento de 3 ou 10 anos. E a pessoa que está aqui agora tem um advance parole, está dentro dos Estados Unidos e quer fazer uma viagem. Essa aí precisa avaliar, fazer todo um timeline junto com o advogado aí para decidir se é prudente ou não fazer essa saída. Mas e agora? E quem já saiu antes da decisão está lá fora dos Estados Unidos, né? Tá já se programando até para voltar para os Estados Unidos. Então, fazer também essa avaliação se no passado ela já teria acumulado tempo de presença legal aí. E aí ter que tomar uma decisão aí, se é prudente, o que fazer agora na situação da pessoa que sai. Imagina, você está lá fora e vem essa decisão. Por isso que muitas vezes utilizar advance parole, autorização de viagem para viajar, simplesmente para fazer umas férias, algo assim, pode ser muito arriscado porque você não sabe se vai chegar a uma decisão desse nível aí. Então, resumindo, hoje, no dia 13 de agosto de 2026, o BIA publica essa decisão importante, o Matter of Del Carmen Lara,
e essa decisão, ela expressamente ali no texto da decisão, ela derruba o Matter of Arabali, que era um precedente que já existia desde 2012, ou seja, 14 anos aproximadamente. Agora, para fins do unlawful presence, né, do banimento ali, uma saída utilizando o advance parole, essa autorização de viagem, ela pode constituir uma saída, um departure, né? Mas isso não significa que o advance parole acabou, tá? Não significa que todas as pessoas que estão com DACA, TPS, ajustamento de status, terão um castigo aí de 3 ou 10 anos. E não significa também que todas as viagens realizadas no passado, se você já utilizou, terão automaticamente consequências negativas. Isso apenas significa que a partir dessa mudança, a decisão de viajar para fora dos Estados Unidos exige uma análise ainda mais cuidadosa de todo o seu histórico de unlawful presence de cada pessoa. Veja se não chegou a acumular tempo de presença ilegal. Se você tem advance parole aprovado e ainda não viajou, ou se está planejando solicitar o advance parole, conversar com seu advogado de imigração para analisar seu caso antes de sair dos Estados Unidos, tá? Se for realmente necessário, enfim. Porque depois dessa decisão de hoje, uma viagem que parece simples pode ter consequências migratórias muito importantes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com as pessoas que possam estar nessa situação, que estão planejando viajar com o advance parole, que essa pode fazer a diferença aí na vida dessas pessoas, pode fazer que a pessoa tome uma decisão diferente. Tá, não vou sair agora, era para sair de repente para visitar amigos no meu país, enfim. Tá? Bom, importante que esse conteúdo é informativo, é educacional, não constitui um aconselhamento jurídico e não substitui uma análise individual do seu caso, antes de você tomar uma decisão para poder viajar. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.